Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. O título dessa palavra é Normalizando o Anormal. I know. Estranho, né? Mas você vai entender. Normalizando o anormal. 2 Coríntios 4:4, um texto bem fácil de decorar e muito importante. Vamos ler o 3 também, só para entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo está falando. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos qual o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos ler juntos na tela? Voz de trovão. Quantos tem voz de trovão aí? Se não tem, você vai criar um agora, amém? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Queridos, esse texto é interessante. Deus, o próprio Deus, chama Satanás, o maligno, de Deus deste século. E ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que o evangelho de Cristo não resplandeça. E é interessante que eu não tenho dificuldade para colocar no papel aquilo que eu vou falar e nem para achar textos. E desde a hora que eu comecei a colocar essa palavra no papel até o momento final, eu nem coloquei um ponto final aqui, porque depois ainda vou terminar de escrever algumas coisas. Eu tive muita dificuldade mesmo. Eu não sou de ficar espiritualizando as coisas, mas parece que a minha mente tinha um chiclete dentro da minha mente que fazia assim, voltava, não conseguia concentrar. E parece que até uma folhinha que caía no chão lá fora me tirava a concentração. Cheguei e falei para os meninos do louvor, eu estou sentindo muita dor de cabeça. E durante o louvor, Deus falou comigo, é por causa do que vai ser pregado. Porque você vai pregar sobre o que o diabo faz na mente e no coração. E o diabo não está satisfeito. Então eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça agora, fechasse seus olhos. Por favor, coloque a mão na sua cabeça, feche os seus olhos e fala: Senhor, em nome de Jesus, tira toda a dificuldade de concentração. Que eu possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo. Quebra cadeias na minha mente. Quebra, Senhor, tudo aquilo que eu tenho acreditado que não vem do Senhor. Retira a mentira na qual eu acreditei a minha vida inteira. E introduz dentro da minha mente e do meu coração a verdade do Senhor. Porque a verdade do Senhor liberta. Amém. Amém, querido. Bom, como diz a pastora Cleusa, ninguém vai te mandar mensagem no Facebook. Amém? Quem babou nessa água? Tá grossa já, gente. Queridos, esse texto é um texto forte, mas ao mesmo tempo é um texto que nos ensina muito. A psicologia diz o seguinte: conta uma mentira bem contada 10 vezes e ela se torna uma verdade. Nós vemos isso acontecer ao longo da história da humanidade. Conta-se uma mentira bem contada e ela se torna uma verdade. E o diabo tem usado isso para normalizar comportamentos que não são normais, para normalizar atitudes que não são normais,
para que nós olhemos para o pecado achando que é uma coisa normal. Por um tempo foi pregado dentro da igreja que a gente não poderia se escandalizar com o pecado. E eu falo para você sem medo nenhum, é um ensinamento errado. Nós temos que nos escandalizar com o pecado. Nós não podemos nos escandalizar com o pecador. Amém? Ao ponto de rejeitá-lo, de criar aquela rejeição, aquela aversão pela pessoa. Mas pelo pecado nós temos sempre que nos escandalizar, que falar, não, isso não poderia ter acontecido. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que realmente a nossa mente tem normalizado. Por exemplo, se a gente fala assim, olha, uma menina da igreja está grávida. Oh, que pena. Não é verdade? É a nossa reação. Olha, a menina da igreja não casou ainda, está grávida. Ai, que pena. Olha, o fulano de tal era da igreja, resolveu assumir que é homossexual. Nossa, que chato, né? Olha, o irmão da igreja, o irmão fulano, foi pego na empresa dele roubando. Ai, que coisa, aquele cara nunca me enganou. Mas a nossa reação nunca é a que deveria ser. Por quê? Porque o mundo já normalizou essas coisas para nós. E por mais que nós sabemos que dentro da nossa cabeça a gente sabe que certas coisas são erradas, a gente fala assim, o mundo está assim mesmo. Quantos de nós falamos essa frase por dia? Não é verdade? Nós ouvimos coisas escandalosas, a gente fala assim, é a maré, né? Está correndo para esse lado. E o mundo está perdido, não tem jeito, não tem nada que eu possa fazer. E essa não pode ser e não deve ser a nossa atitude. A nossa atitude deve dizer não, basta, chega. Eu não quero ver isso mais acontecendo. Eu não concordo com isso. E muitos de nós, por influência daquilo que o diabo tem falado, nós, aqui dentro, nós já mudamos de atitude. Vou pegar um exemplo bem tenebroso. O homossexualismo, por exemplo. Muitos de nós já consideramos justa toda e qualquer forma de amor, desde que não seja o meu filho. Né? Olha, eu tenho um primo que virou homossexual. Ai, Deus, livra o meu filho, livra a minha filha. Mas não vem aquele peso, aquela coisa gerada pelo Espírito de Deus, que deveria ser gerada. Vocês concordam comigo? O fulano está traindo a esposa. Homem trai mesmo, homem é terrível, é ímpio, né? Não é crente. Isso não deveria ser aceito. Nós não poderíamos aceitar esse tipo de coisa. O apóstolo João, em 1 João 5,19, ele diz assim que o mundo inteiro jaz no maligno. E é interessante que o maligno, nesse versículo, está com letra maiúscula. Ele diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Os pensamentos do mundo estão fundamentados no mal. E com o tempo, isso vai sendo imprimido dentro de nós. E nós vamos trocando os valores. E às vezes nós achamos assim, eu sou livre para pensar da forma que eu tenho que pensar. Da forma como eu quiser. E nós realmente somos livres, não somos? Quantos aqui são livres? Mas a palavra de Deus diz em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos ler esse texto? Olha que lindo. Gálatas 5:1. Logo depois de Coríntios, onde você deve estar aberto ainda. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Amém, queridos? E nós entendendo que tudo que o mundo jaz no maligno, e que tudo que há no mundo é contrário aos pensamentos de Deus, nós vamos dar hoje como se diz, uma reciclada? Pode falar assim? Nós vamos reciclar aquilo que nós pensamos e voltar a pensar de acordo com a palavra de Deus. Às vezes você pode falar assim no seu coração, mas eu nunca deixo de pensar como a palavra de Deus.
Vocês perceberam uma música que a gente está cantando aqui, ultimamente, que diz: como eu preciso de ti, como eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de ti. Quantos ouviram? Vou chamar a equipe de louvor para fazer uma capela, hein? Não, estou brincando, vou deixar vocês livres disso. A música diz assim: para voltar a crer que o meu futuro está nas tuas mãos. Por que voltar a crer que o nosso futuro está nas mãos do Senhor? Porque todos os dias, se nós formos analisar profundamente, nós deixamos de crer que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E todos os dias nós temos que voltar a crer que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Toda vez que nós tomamos uma atitude sem depender de Deus, que nós passamos o carro na frente dos bois, nós estamos dizendo que nós não cremos que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Não é verdade? Traduzindo para ações práticas é isso. Então é isso que essa música diz, voltar a crer. E hoje nós vamos voltar a crer em algumas coisas que nós nunca deveríamos ter parado de crer. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos dar uma pincelada no que o mundo fala sobre poder, sobre amor, sobre sexo, sobre dinheiro. E sinceramente, não nos interessa o que o mundo fala. Nos interessa o que a palavra de Deus fala. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2 é outro texto que todo crente tinha que saber de cor e salteado. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O diabo trabalha ardentemente, 24 horas por dia, para implantar dentro de nós um padrão errado. E ele tem conseguido. Para implantar ideias erradas, através de música, através de televisão, através de propagandas, através de produtos, através de frases de efeito. Porque assim como nós lutamos para edificar o reino de Deus, Satanás luta para edificar a Babilônia, para reerguer a Babilônia. Amém, queridos? Então nós temos que ficar de olho o tempo todo. Mas eu te pergunto uma coisa: por que o diabo consegue? Por quê? A palavra de Deus diz em 1 João 4,4 que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Mas se maior é o que está em nós do que o que está no mundo, por que o diabo consegue nos vencer no nosso maior campo de batalha, que é a mente? Por que a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas na hora de provar em atitudes, nós damos aquela vacilada e acabamos fazendo o que é errado? Se é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por causa de um princípio muito simples. Aquilo em que você come mais é o que você vai praticar. Aquilo que você investe o seu tempo é aquilo que vai tomar conta de você. Daquilo do qual você se alimenta é aquilo que vai agir na sua vida. E hoje nós gastamos muito mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E isso é inevitável que aconteça uma troca dentro da nossa cabeça. Hoje nós gastamos muito mais tempo com a televisão do que com a palavra de Deus. E não é no 23, não, é? E não é na palavra de Deus que nós gastamos. Eu não sou contra, querido, você assistir televisão, você assistir um filme. Ninguém aqui na igreja é contra. Nós não somos uma igreja que nós tabelamos o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Amém? Por que nós não fazemos isso? Porque nós acreditamos que você é adulto o suficiente para apertar o botão do controle remoto e desligar a televisão e ler a palavra de Deus e ter contato com Deus. Amém? Amém, querido?
Imagina a pastora Cleusa entrando na casa da Valdete. Valdete, Poliana, esse não. Faz sentido nenhum, faz. Mas o Espírito de Deus faz isso. O Espírito de Deus sussurra no nosso ouvido. Está na hora de desligar. E a gente faz assim. Hã? Mas agora que vai começar o que eu queria ver? Isso aqui que eu estava vendo há 3 horas eu nem queria ver. Eu quero ver o que vai passar agora. Não é verdade? E ele consegue, queridos, porque nós dedicamos o nosso tempo para as coisas perdidas. E hoje, vocês sabem que eu sou inimiga da Rede Globo, né? Declarado, eu sou mesmo. Eu já falei para vocês que eu fiquei escandalizado um dia que eu vi as mulheres da igreja reclamando que na Globo passava muito futebol. Passa muito futebol na Globo. Eu falei, é mesmo? O que você queria? Mais uma novela? Mais 2, mais 3? Né? Que se passa muito futebol na Globo. Está faltando novela, não é verdade? E hoje eu fui fazer uma análise da Rede Globo. E como bom brasileiro, eu acredito que todos vocês já viram novela. Não é verdade? E para a Vicky que está aqui, acho que é só a Vicky, né? Que nunca assistiu a Rede Globo. Está traduzindo, Thalita? É Thalita ou é Thailin? Segue a mesma linha de Hollywood, ok? A linha do mal. Só para ela se situar. E aí eu fui dar uma analisada nas novelas da Globo. E eu li a sinopse de praticamente todas as novelas das 8. Depois eu falei, Deus, purifica minha mente. Toda essa lixologia. Mas eu vou passar um pouquinho da lixologia para você. Vini, está pronto? PowerPoint? O Vini vai me ajudar, porque eu falei assim, as que eu nunca assisti, né? Tipo assim, as da época de vocês, eu vou ter que ler, né? As da minha época, eu me lembro, né? Da minha época é o quê? De 2000 para cá? Né? A época de vocês não tem como eu lembrar. Não está no meu não, Vini Ber, está só no... Pode mandar a primeira. Não, e eu tenho uma memória boa, as que eu vi eu não esqueço nunca. Olha, a primeira novela da Rede Globo, ficou bem pequena, mas eu vou ler para vocês. Primeira novela da Rede Globo, O Ébrio. Alguém sabe o que é ébrio? O Bêbado. Primeira novela da Rede Globo. Olha a música que tocava na novela. Tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes. Tudo terminou. Pode voltar, Vini. Pode deixar aí. Tem alguma palavra para isso aí, a não ser ridículo? Tem. Mas tudo começou assim. E eu quero que você analise comigo a sequência da decadência moral que o nosso país passou. Mas o país sofreu porque as nossas famílias sofreram. Quantos conhecem alguém, um pai de família totalmente destruído pela bebida? Se o pai de família foi destruído pela bebida, consequentemente, a família dele foi toda destruída. Se não foi destruída, foi duramente marcada. Quantos já tiveram um parente, um vizinho, um tio? Eu já tive. O nosso país é marcado pelo vício do alcoolismo. Sabia disso? O Brasil é um país alcoólatra, segundo a ONU. O homem brasileiro tem que beber uma cachaça antes de chegar em casa. Isso não sou eu que estou falando, é a ONU, tá bom? Pode passar, Vini. Segunda novela, 1966. Alguns de vocês já estavam até casados. Eu nem sonhava em nascer. Segunda novela. Olha que coisa. O Rei dos Ciganos. Uma moça de família larga tudo e foge de casa para viver a aventura com o cigano. Olha
olha os valores da família sendo destruídos. O outro cita na música que ele se tornou um bêbado porque a mulher traiu ele. Foi para a rua, não tinha mais parente, tudo acabou. Na próxima novela, a Globo introduz uma mocinha de família vivendo uma aventura maravilhosa. Com certeza ela não sofreu. Tá? Terceira novela, A Sombra de Rebeca. Um homem que pensa ter ficado viúvo desenvolve um relacionamento amoroso com a babá de seus filhos. Olha que justo. Justo, olha para mim, só um minuto. Muito justo, não é? Ele pensou que a mulher morreu num acidente. Com quem que ele ia ter um relacionamento? Com quem já cuidava dos filhinhos dele. Não é verdade? Algo muito justo, muito honesto. Só que ele descobriu que a mulher dele não tinha morrido no acidente, ela estava perdida na floresta. E quando a mulher dele voltou, ele não conseguiu mais desmanchar o relacionamento com a babá. Então o casamento foi desfeito. Você consegue entender, querido? A degradação moral que o nosso país foi colocado nas nossas famílias. Pode passar, Vini. Anastácia, a mulher sem destino. Foi a nossa terceira novela. Quarta, perdão. Recheada de mentira, contava a história de uma filha que odiava o pai e por isso fugiu de casa. Pulei bastante, porque de lá para cá só porcaria. Nenhuma salva. Irmãos Coragem. Muita gente aí brilhou, né? Eu me lembro, né? Tá bom. Irmãos Coragem, 1970, fazia apologia à violência. Um irmão apaixonado por uma irmã de criação. Casamento por interesse. Presta atenção. Irmão apaixonado por irmã de criação. Ou seja, vamos devagar. Afinal de contas, eles não eram irmãos de verdade. Tá bom? Vamos pegar leve. Vocês sabiam que Irmãos Coragem é a novela do Bang Bang, né? Do tiro, né? Passava-se em Goiás, vocês acreditam nisso? Sério mesmo. Também não sabia. Terceira aqui desse parágrafo. O homem que devia morrer, em 71. O pai engravidou a filha adotiva do casal, partindo do coração da mãe. Presta atenção nisso. Filha adotiva, porque o pai engravidar a filha ia pegar muito mal. E a sociedade brasileira ia rejeitar. Então ele se apaixonou pela filha adotiva. E tudo é mostrado com muito romantismo, que vai quebrando princípios dentro de nós, e a gente vai começando a desculpar a coisa. Afinal de contas, gente, não era filha, era adotiva, não é verdade? A nossa cabecinha pode passar, Vini. Selva de Pedra, primeira novela da Rede Lobo a apresentar um crente. Um pastor evangélico, pobre, barulhento, sem estudo, derrotado e pai do protagonista. Olha para mim, eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui não nasceu em lar evangélico? Como é que você via o crente? Pobre, sem estudo, derrotado, gentinha. Isso foi introduzido numa novela. Porque você nunca analisou que perto da sua casa tinha um crente gente boa. Mas quando você via aquele que o terno já tinha sido menor, o defunto menor, né? Aquele que não abaixava os braços mais, com a Bíblia debaixo do braço, você falava, ai meu Deus, lá vem o crentinho. Foi introduzido para nós numa novela. O Astro, em 77, Herculano trabalhava na churrascaria, fazendo apresentações na pele de um tarólogo, astrólogo, cartomante, quiromante e assemelhados. Isso foi copiado do site da Globo, tá bom? Em 77. Roque Santeiro apresentou a idolatria. Mandala, em 87, apresentou entre mãe e filho. Vocês lembram que um tempo atrás era apenas entre um pai e uma filha adotiva, mas o pecado ele vai crescendo. E aquilo que tem que ser introduzido dentro de nós tem que ser cada vez mais forte e mais reprovável por Deus.
Então eles passaram de uma filha adotiva para algo de mais sublime que existe na face da terra, que pode haver entre relacionamento humano, que é o amor de uma mãe por um filho. Olha que nojeira. Olha o que eles fizeram. Pode passar, Vini. Tieta, em 89. Um romance entre uma tia e um sobrinho que era seminarista. E a liberação sexual e a pedofilia. Depois eu vou voltar na novela Tieta. Renascer, em 93, ódio entre pai e filho. Um homem casado com hermafrodita. E o sucesso financeiro de um homem atribuído a um diabo que ele criava numa garrafa. E isso tudo abriu a mente do brasileiro para pactos com o diabo, pactos com o ocultismo, e normalizou algo que não podia ser normal. O fim do mundo, em 96, houve uma revolução no mundo evangélico contra essa novela. Essa novela, originalmente, era para ter 150 capítulos, ela teve 96. Porque os evangélicos, pela primeira vez, se levantaram. Porque um doido teve uma visão de que o mundo acabaria. E ao invés das pessoas se voltarem para Deus, o que elas faziam? Elas cumpriam o último desejo delas, que era tudo na área de pecado. Teve um tio que estuprou uma sobrinha. Isso tudo passou-se na novela. Pessoas assumiam que era gay. Era o nível da novela. Pode passar, Vinho. A próxima vítima, violência, e o primeiro casal homossexual masculino. A viagem, espiritismo. A padroeira, idolatria, misticismo. Porto dos Milagres, introduziu o candomblé como algo light, algo chique, praticado por ricos. Todas elas lançam moda. Sabe assim, eu quero aquela blusinha igual a da mocinha da novela. Ela é ímpia, você é crente. Amém? Eu quero aquela calça, os homens, justinha, igual daquele rapazinho da novela. Ele passou óleo Johnson para calcentrar. Você vai fazer a mesma coisa? Ele teve 5 pessoas no set, fazendo assim, ajuda, ajuda. Você não tem, não compra a calça. Não vai dar certo para você. Todas elas ensinam degradação moral. Adultério, normal. Filho fugindo de casa, normal. Meu pai me desagradou. É ou não é, queridos? Estou falando alguma mentira aqui? Não, eles estão. Família, extermínio da família e afastamento total de Deus. As últimas novelas, eu não preciso nem falar para vocês. Eu não preciso nem falar para vocês que uma outra novela, um tempo atrás, a mulher largou o Janequine para ficar com outro. Fosse um homem qualquer, gente, mas o Janequine, apelaram. Apelaram. Isso não se faz, de forma alguma. Pecado dobrado. Pecado conseguiu dobrar o pecado. Sério? Passa até mal, né, Maurício? O que é isso? Mas eu conversei um pouco com a pastora sobre a novela Tieta. E eu ia voltar nela. O culto não é sobre novela, tá? Não saia daqui falando mal de mim. Nós já vamos voltar para a palavra. Amém? Não saia daqui falando mal de mim. Novela Tieta. Tem muito menor de idade aqui? Tem, né? Mas eles não vão entender mesmo. Vocês lembram um certo coronel que tinha umas meninas em casa? Lembra que quando o coronel sentava a menina no colo, antes dele ir, ele falava assim, Vocês lembram disso? Normalizaram a pedofilia. E nós assistimos achando legal. E se fosse a nossa filha, se fosse a nossa irmã mais nova, se fosse eu ou você? Comecei a lembrar da cena, nojento.
Levava uma menina de 18 anos para ele falava assim, não, muito velha, não quero. Essa aqui manda trabalhar nas casas de família, lá na cidade. Quero uma mais nova. E o Brasil inteiro, até hoje, faz assim, vem cá, senta no colo do tio. Ridículo. Deplorável. Mas é porque eles conseguiram normalizar dentro de nós com uma cena legal. Era tão bonitinho, velhinho, fazendo que ele vai fazer o no quinto dos infernos. Deve estar fazendo, né? Vocês entenderam, queridos, como as coisas são trocadas dentro de nós? A viagem, não, Lima Duarte, não, Ari Fontoura. Ari Fontoura fazia isso. Ele chamava a menina de minhas andorinhas. Pois é. Ele não era nada mais, nada menos do que um velho porco pedófilo. E isso foi colocado dentro da nossa casa como algo normal. Eu só citei essa cena para você lembrar que você nunca pegou essa maldade. A gente olhava e falava assim, nossa, interessante. Mas como o diabo é sutil e como nós somos tolos. Como a gente precisa ter os nossos olhos abertos, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Que nós não estejamos entre aqueles que têm o entendimento cegado. Amém, queridos? Nós precisamos abrir os nossos olhos. Amém? Frases, ditados popular, música. A MPB popularizou a boemia. Normal um homem sair do trabalho e ir para o bar, encher a cara, chegar trêbado em casa. Normal. Era cantado, né? Coisa mais linda. Eu passo no bar, eu bebo uma pinga, vou para casa. Chego lá, minha mulher está cozinhando, a Amélia, que é mulher de verdade. Ó, e vai entrando na mente da gente. O samba nos apresentou um país que não existe, que vive de festa em festa, uma malandragem que a gente devia repudiar, porque a palavra de Deus diz que o homem levanta de manhã, trabalha, ganha o sustento da família, e a mulher sábia, ela edifica o lar. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? A música sertaneja normalizou o adultério. Não quero falar essa palavra no púlpito, deixa vocês falarem, porque eu estou aqui, fica mais feio. Veio lá de Goiás, vamos falar a verdade. Mas normalizou. Eu traio, mas eu amo. Eu traio a minha mulher, mas qual homem que não trai? E por um tempo, muitas gerações criaram seus filhos assim, ele é homem. Homem a gente solta, mulher a gente prende. Acha isso aqui na palavra de Deus. Palavra de Deus, segura suas cabritas que o meu bode está solto. Palavra de Deus diz que o homem de Deus deve ser marido de uma só mulher. Amém? Os homens podem voltar 2 horas da manhã, menina 10 horas em casa. Ele ia sair com a filha de alguém, né? Não é verdade? Normalizado. Pensa. Gente, as músicas que a gente cantava, e que muitos de nós, vamos falar a verdade, ainda cantamos. Eu recebi um e-mail outro dia que falava assim, eu sou da época que, se eu te pego, era uma ameaça, e era mesmo. Se minha avó falasse assim pra gente, se eu te pego, você podia, dava aquele frio na espinha. Eu falava assim, sujou, apanhei. Se você correr, pode bater. Batia menos. Exatamente. Estou fazendo amor com outra pessoa.
mas meu coração vai ser para sempre seu. Ridículo. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado e fala, não canta uma porcaria dessa. Vou falar uma coisa para você. Você sabe por que a vida de muita gente parece uma novela? Porque se alimenta dela. Se você se alimenta de novela, é inevitável que a sua vida se torne uma. Se você se alimenta de entre tapas e beijos, é inevitável que o seu casamento se torne entre tapas e beijos. Porque aquilo vai sendo implantado dentro de você. Se você se alimenta de porcaria, é inevitável que a sua vida comece a feder. É inevitável, querido. É inevitável. O rap, ele normalizou a violência, o crime. Ah, mas nem todo mundo que gosta de rap é violento, nem criminoso. Ei, ô, 90% que está na cadeia, ouve isso, tá bom? Tá? Deve ser coincidência. Depois eu pago um lanche pro bispo tirar isso do CD. O samba popularizou a sensualidade. O rock popularizou os entorpecentes. Você tinha que usar entorpecente e andar com a cabelo assim. E vomitar em cima do microfone para um bobo ouvir. Sério? Eu não estou criticando um estilo musical, eu estou criticando aquilo que a gente deixa entrar dentro da cabeça da gente. Eu estava comentando com o Danilo, um dos compositores que eu mais gostava, quando eu era do mundo, era Arnaldo Antunes, era Nando Reis. Eu estava com o Arnaldo Antunes na cabeça, hoje falei para a pastora. Era um Nando Reis. Eu falava assim, nossa, o cara é demais. Quando foi uns 3 meses atrás, eu li uma entrevista dele. Tem 1 ano e meio que ele está limpo, que ele não usa droga. Glória a Deus. Amém? Tem 1 ano e meio que ele não compõe nada. Que ele não consegue. Só compunha se tivesse sob efeito de droga. E a gente ouvia uma porcaria dessa. O reggae normalizou a maconha. Paz e amor. Né? É a droga do retardado. Desculpa, vamos falar a verdade. É a droga do retardado. O cara bate na cara do outro. Paz e amor. Sério. O funk normalizou e tem normalizado a pornografia. Eles relatam relações sexuais na letra da música. E amanhã, se nós não dermos um stop nisso, nós vamos ver a nossa filhinha, que nós criamos com tanto amor e carinho, imitando aquelas coreografias. Assim como há 10, 15, 20 anos atrás, muitos pais achavam bonitinho a filha dançando na boquinha da garrafa. Inocente, ela não tem maldade. A letra da música pode ter, mas a minha filha não tem maldade. Grávida aos 14 anos. Grávida aos 15, sem maldade nenhuma. E isso vai sendo introduzindo dentro da nossa família. E nós vamos trocando a verdade revelada de Deus, como diz a pastora, pela mentira do diabo. Mas Romanos 12, 1 e 2 diz que nós não devemos nos conformar. Isso tem nome. Tudo isso que eu falei tem nome. Pecado. E nós não podemos nos conformar com o pecado. Às vezes a gente fica preocupado com coisinha muito boba.
coamos o cisco e deixamos a vaca inteira dentro do leite. E nós precisamos abrir os nossos olhos. E eu quero ver com você o que a palavra de Deus diz a respeito de algumas outras coisas. O que a palavra de Deus diz a respeito da bebida alcoólica? Alguns já tem na ponta da língua, né? Tem versículo aí na ponta da língua de gente aí. Não é? Agora eu vou falar uma coisa para você. Crente não bebe bebida alcoólica. Ah, mas a Bíblia não diz nada a respeito disso, né? Até parece que conhece a Bíblia mesmo de capa a capa. Não é verdade? Mas vamos ler alguns versículos. Provérbios 31. Esse eu faço questão. Não é politicamente correto tocar nesse assunto no púlpito. Por isso que eu estou tocando. Provérbios 31, 4 diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. No final de Tessalonicenses, Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Existe uma troca quando a pessoa mete a cara no vinho. E eu fiz algumas perguntas no estudo bíblico, e eu gostei tanto da resposta do pessoal, e eu quero ouvir a sua nessa noite. Eu quero que você me fale se está certo ou se está errado. Ah, eu vou beber porque eu estou muito alegre. Está errado. Não é verdade? Mas eu vou beber porque eu estou muito triste. Eu quero saber por que que você decide beber. Eu vou beber porque eu estou muito triste. Eu vou beber porque eu não consigo ficar sem beber. Eu tenho que beber um pouquinho todo dia. Acho o motivo, eu quero achar o motivo. Porque se eu estou muito triste, eu preciso do Espírito Santo, de Jesus. Se eu estou muito alegre, eu tenho que comemorar porque é Ele que proporciona alegria. Não é verdade? Mas se eu vou numa festa, a festa está boring, e passo uma bebidinha, o que eu tenho que fazer? Ir embora, porque você não está na festa de crente. Porque se ela passou a bebidinha, não é festa de crente. Não concorda comigo? Hã? A Bíblia fala para a gente se abster da bebida forte. E a cerveja sem álcool não tem álcool. Não é verdade? Mas tem mais um versículo que todo mundo usa e eu quero ler com você. Primeiro nós vamos ler 2 Timóteo 4, 9 e 13. A gente pode beber suco de uva também, que também não tem álcool. E é gostoso, viu? 2 Timóteo 4. Segundo. Abriram? 2 Timóteo 4, a partir do 9, Paulo fala para Timóteo assim. 4, a partir do 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo.
Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, ó, tá vendo, Carol? Tanto de nome aí. Mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Você já cumpriu isso aqui? Paulo estava preso. E Paulo fala para Timóteo assim: quando você for vir me ver, porque os outros tudo me abandonaram, você traz minha capa, meus livros e os meus pergaminhos. Legal demais esse texto, não é? Quantos conhecem esse texto? De verdade, quantos já conheciam esse texto? Alguns já conheciam. Mas vamos ler um outro, bem pessoal, não é, para Timóteo? Volta à página da sua Bíblia. 1 Timóteo 5, 23. Paulo diz para Timóteo assim, o texto, um dos mais conhecidos da Bíblia. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quantos já conheciam esse texto, honestamente? Quantos já ouviram esse texto, honestamente? Pessoal, não é? Mas o outro ninguém fala. Então, quando alguém falar para você assim, olha, Paulo manda Timóteo beber um pouquinho de vinho. Você fala, Paulo manda Timóteo pegar a capa dele também e os pergaminhos levar para ele. Entendeu, querido? É uma ordem pessoal para Timóteo. A gente fica fazendo assim, mas Paulo mandou Timóteo. Aí o outro vira, mandou levar a capa também. Nós temos que ser realistas. A palavra de Deus diz o que ela está dizendo. Paulo está mandando Timóteo beber vinho porque ele tinha um problema de estômago. Amém? Hã? Ninguém, e a medicina daquela época não é a de hoje, não. Naquela época não tinha omeprazol, não tinha Sonrisal, não tinha Tams. Hoje tem. Então nós temos que entender o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Eu falei aqui no estudo bíblico algo muito importante, como Deus respeita culturas e como o apóstolo Paulo, o homem mais radical, respeitava a cultura. O apóstolo Paulo fala para as mulheres de Coríntios, quando vocês forem para a igreja, vocês usam dá uma olhada para a mulher do seu lado. Tem algum véu na cabeça dela? E no mesmo texto ele fala assim, mulheres, seja submissa ao seu marido. Mulher, quando entrar na igreja, cala. Cala essa boca de maritaca sua. Ele fala em Coríntios. Em Efésios, Paulo volta a falar com a mulher. E ele fala assim para a mulher, mulher, seja submissa ao seu marido. Cadê o véu? E cadê o fica calada? Aquela era a cultura de Coríntios. E Paulo respeitava a cultura. E a nossa cultura, crente não bebe, porque quando bebe escandaliza. Um pai e uma mãe que bebe na frente do filho não tem autoridade para quando ele virar um alcoólatra falar para ele não bebe. Bebe com moderação, meu filho. Eu vi essa história dentro da minha casa. Eu estou falando com vocês conhecimento de causa. Nunca vi meu avô tomar um gole de bebida alcoólica. O dia que ele falou para mim, você tem que parar de beber, aquilo trouxe um peso tremendo na minha vida. Eu vim beber de novo aqui. Porque eu fui cara de pau e ele não estava perto. Mas o resto podia falar o tanto que quisesse, porque não tinha autoridade para falar. A mãe que se prostitui falar para a filha, filhinha, você tem que casar virgem. Vai funcionar? Ó, o papai está roubando aqui, filho, mas não rouba não, tá bom? Não vai funcionar. Vai olhar para você. Mas muito além disso, o ímpio lá fora, ele olha para você
e espera de você uma postura de crente. Espera de você um exemplo de crente. É só uma questão de opção. Ou nós optamos ou nós não optamos. Então, queridos, não é questão de hipocrisia. É a questão de usar a sabedoria que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você está triste? Abre a palavra ao invés de abrir uma garrafa. Você está alegre? Abre a palavra. Cante louvores ao Senhor. Comemore com saúde espiritual. Amém? E ainda por cima, os outros vão passar a olhar e louvar a sua atitude. Vai falar, uau, aquela pessoa é crente de verdade. Amém? E a gente não pode perder o controle das coisas. Sobre se embriagar, eu não quero nem falar. Porque isso é muito claro na palavra de Deus, não é verdade? É ou não é? É muito claro, eu não preciso nem tocar nesse assunto. Então, não vou nem tocar mais no assunto. Aborto, nós somos contra. A palavra de Deus é contra o aborto. Nós não concordamos com o aborto. Ah, mas e as criancinhas lá na favela, que não tem mãe nem pai, que passam fome? Não era melhor se? Não, não era melhor se. Não era melhor se. Só o Senhor tem o poder, tem o direito de tirar a vida. Só o Senhor. E nós somos crentes, a nossa postura é, eu sou contra o aborto. Ah, mas pastora, você não conhece fulano de tal, tem 9 filhos. Está na prostituição, usa droga, é melhor que ela tire mesmo, vai fazer uma sociedade melhor. Isso é o cão falando, querido. Nós não sacrificamos crianças a Moloque. Amém? Para quem quer referência, a palavra de Deus diz em Êxodo 20 que nós não devemos matar, não matarás. Amém? O Salmo 94, 20 e o 21, fala que ai daqueles que usam a lei por pretexto e condenam sangue inocente. Quando você vai ler Salmo 106, 38, você descobre que a Bíblia chama criança de sangue inocente. Então, nós somos contra o aborto, nós não podemos deixar isso entrar dentro da nossa cabeça. Amém, queridos? Homossexualismo é pecado. Não consideramos justa e válida toda forma de amor, como diz a música do Lulu Santos. Nós cantamos coisas erradas e acreditamos nela. A palavra de Deus em 1 Timóteo 1,10, quem está anotando, anote. 1 Coríntios 6,10. Sorry. 1 Timóteo 1,10. 1 Coríntios 6,10. Para quem estará anotando. Ah, gostou, né? Danilo quer que continue assim. Queridos, a palavra de Deus diz que Deus fez o homem e a mulher. O que passar disso é de procedência maligna. E nós, igreja, não podemos encarar como algo normal. Nós não podemos ser preconceituosos. Amém? Contra o pecador. Mas nós temos que nos manter firmes contra o pecado. Ah, está todo mundo aceitando. O mundo jaz no maligno. Você é igreja. Amém? Você é igreja. E nós não concordamos com isso. Nós pregamos o contrário e nós nos mantemos firmes o contrário. Amém? O que o mundo fala sobre dinheiro, querido? Quanto mais, melhor. A palavra de Deus diz que é a raiz de todos os males. O dinheiro diz quanto mais, o mundo diz quanto mais, melhor. O mundo diz quem guarda sempre tem. A Bíblia diz quem dá sempre tem. A palavra de Deus diz em Provérbios 11, 24 que aquele que retém mais do que convém vai ser pura perda. Nas coisas de Deus, as coisas acontecem o contrário. Vocês estão cansados? Esse tipo de palavra mexe com a mente da gente. Qualquer coisa você levanta, dá 3 pulinhos.
Só não chama São Longuinho. Está dentro de uma igreja. Tá bom? Isso não vale. Mas, queridos, a forma de nós pensarmos tem que ser diferente da do mundo. A palavra de Deus diz: quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. Quanto mais eu dou, mais eu vou ter. Você sabe que nessa igreja aqui acontece algo muito diferente. Você não vê palavras inteiras dedicadas a finanças. Eu já participei, já fui membro de igreja, que 2 vezes por mês era pregado sobre finanças. Mas eu confesso para vocês que às vezes faz falta. Às vezes, a gente tira uma oferta aqui para uma necessidade e eu acho que a pastora devia voltar e dar o valor da oferta que foi tirada. Porque às vezes é tirada a oferta inteira e não dá $100. E isso está errado. E isso tem que mudar no nosso meio. Nós precisamos ser desapegados com o dinheiro. O mundo manda você reter, mas a palavra de Deus diz para você dar. E não vai faltar nada para você. Amém? O mundo diz que quem dá 10% é um bobo. A palavra de Deus diz que é um próspero. Que é um filho obediente. O pastor Mauro costumava dizer que dízimo é para os filhos. Ele falava assim: se você não é filho, você não precisa dar dízimo. Porque dízimo é coisa de membro, é coisa de filho. Vocês entendem, queridos? Isso é muito sério. Você realmente descobre se é convertido ou não quando o bolso converte. Amém? É impressionante. Às vezes, queridos, eu estou falando para vocês podem perguntar ao bispo, que conta as ofertas, o diácono der. Tem mais alguém de Gilberto? Quem mais? Tem mais gente que conta. Envelopes vazios lá dentro. Porque o hipócrita tem que levantar e trazer uma coisa na frente, porque os outros estão olhando. Eu vou falar uma coisa para você. Quantos aqui já deram uma oferta e receberam algo em troca do irmão? Deus vai te recompensar. E se você põe envelope vazio aqui, a atitude de coração é muito séria. Quem planta um envelope vazio, colhe algo seríssimo, colhe nada, colhe maldição. Eu não estou mentindo, querido. Vocês podem perguntar ao bispo: ô bispo, aquela história do envelope vazio é verdade? Pergunta para ele. Eu falo para ele: a gente devia mandar fazer um envelope plastificado, para pegar impressão digital. Está vazio, vou ver de quem que foi o corajoso. Aí falar no próximo culto: ô irmão, fulano de tal, você entregou vazio, você esqueceu, querido. Garanto para você que se tivesse uma tecnologia dessa, nunca mais. Botar, né, uma maquininha na porta do gasofilácio, assim, na entrada, colocou vazio, vai... Ninguém mais coloca envelope vazio. É sério. E agora eu vou te perguntar, fazer uma pergunta para você, que o dia que fizeram na igreja eu achei tão feio, mas eu vou fazer também. Se o envelope de dízimo ou de oferta, você tivesse que colocar o valor bem grande assim e viesse com ele assim, quanto você daria de oferta? Você daria o tanto que você deu hoje? Responde para você, eu não quero saber. Você daria exatamente o tanto que você já deu hoje, se você tivesse que trazer um envelope assim? Se a sua resposta foi eu daria, amém. Glória a Deus. Você deu uma oferta de coração. Se foi eu não daria, vai se consertar, crente. Está precisando consertar. Amém? Queridos, o mundo diz, o mundo é dos espertos. Dá um cutucão no bobo do seu lado aí. O reino é dos bobos. O mundo é dos espertos mesmo. E o reino de Deus é dos bobos, é dos tolos. Abre comigo em Mateus 5. Texto mais lindo da palavra de Deus. Mais lindo e mais crisótico. Você sabe o que é crisótico? Que gera crise.
O mundo é dos espertos. O mundo diz o seguinte: ninguém pode ferir o seu orgulho. Ninguém pode te humilhar. Não é assim que o mundo diz? Não, a pastora Marcilane ontem teve o desplante de não me cumprimentar. Passou, tirou uma foto com o André e com o Emanuel e não tirou comigo. Ah, se eu pudesse tirar aquele envelope do presente de volta, eu tirava. Só que se eu for lá, vai ficar chato. Tirou a foto com o Alexandre e com a Dana e eu do lado, ela me ignorou. Estou com orgulho ferido. Uau, que frase de crente, né? Estou com orgulho ferido. Pastora Cleusa vai no púlpito dar exemplo jogando indireta para mim. Estou com orgulho ferido. Querido, eu não quero que o seu orgulho seja ferido. Eu quero que ele seja trucidado. Eu quero que o seu orgulho seja pisado, massacrado. Para você ver o quanto crente você não é. Porque o crente de verdade, ele vive isso aqui. Amém? O mundo diz que ninguém pode esquecer de você. Fez a lista de convidados, esqueceram o seu nome. O mundo faz assim, não vai. Jesus fala assim, liga para a pessoa e fala assim, você me esqueceu. Que dia que eu vou fazer isso? É assim que o humilde faz. Eu ouvi os murmúrios, vou soltar, hein? Do casamento da pastora Marcilane. Gente falando, se alguém de aparecer com um vestido igual ao meu. Se alguém aparecesse com um vestido igual ao meu, ia ter que sentar na minha mesa e cantar comigo. Eu já avisei logo. Quero tirar foto, quero cantar, quero comer junto. Imagina se os homens fossem fazer isso. Pois é, queridos, quão orgulhosos nós somos. Quão orgulhosos nós somos. E orgulho é do mundo. Não, ainda tem 15 minutos, eu estou olhando o relógio ali. Hã? Não, eu vou encerrar. Não, sorry, pastor, eu vou encerrar. Eu realmente confundi o horário. Perdão, gente, eu confundi o horário, tá bom? Gente, eu vou levar tanta bronca em casa por causa desses 15 minutos. Eu vou pedir perdão de público. Me perdoa, pastora. Não briga comigo em casa, não. Queridos, eu realmente vou encerrar. A última coisa, muito importante. Tem uma frase que é falada no mundo e ela tem sido colocada dentro da igreja muito sutilmente, que é nunca se arrependa do que você não fez, do que você fez. Se arrependa do que você não fez. Essa frase vem direto do inferno e nós não podemos vivê-la. Nós não podemos arriscar no pecado. Nós não podemos, nós somos crentes. Amém? Nós não arriscamos no pecado. Nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nós voltamos atrás, nós nos consertamos, porque esse é o exemplo que Jesus nos deu. Amém? O mundo diz que não se volta atrás. Jesus disse que nós devemos nos arrepender. Esta é a palavra de Deus para a vida do crente. Fique de pé. Venha no estudo bíblico quarta-feira, perdão. Venha no estudo bíblico quarta-feira. Nós vamos começar Ruth e Samuel. E você vai ser ensinado dentro disso. Dentro daquilo que o mundo fala. E dentro daquilo que a palavra de Deus fala. E lembre-se,
Não se conforme com este século. Não deixe o pecado tornar-se algo normal nas nossas vidas. Porque nós não fomos criados por pecado. Nós somos criados por Senhor. Amém? Segura a mão da pessoa que está ao seu lado. Ore por ela nesse momento. Pode fechar o corredor. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, implanta a tua palavra dentro de nós. Deus, quebra da nossa mente tudo aquilo que tem sido implantado pelo mundo. Senhor, que nós possamos pensar como o Senhor pensa. Que nós possamos crer como o Senhor quer que nós creiamos. Senhor, a tua palavra diz: conhece a verdade vos libertará. Que a verdade do Senhor revelada em nós possa nos libertar dia após dia. Oh Deus, nós precisamos do Senhor. Imprime a tua palavra dentro de nós. E nos leva a caminhar, Senhor, nas veredas antigas. Não na corrente do mundo. Nos ensina na criação dos nossos filhos, na nossa convivência em família, na nossa convivência em sociedade, na nossa convivência em igreja. Nos ensina, Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. Nós abençoamos agora a pessoa que está do nosso lado, Pai. E nós declaramos que essa pessoa e a família dela andará na Tua presença, andará na Tua palavra, andará de acordo com os Teus caminhos e não se conformará com o mundo. Em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos pela Tua presença, nós Te louvamos pela Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, por cada coisa nesse culto, por cada ato. Nós Te louvamos pelo período de adoração, pela visitação do Senhor. Nós Te louvamos pela bênção do Senhor, Pai. E nós Te pedimos, nos leva para casa em paz e segurança, que nós possamos descansar nos Teus braços. Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declarando uma semana de vitória, uma semana que eles serão luz na Tua presença, que eles serão sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém.
Deus já decretou sua sorte. Qual é? Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, e a igreja de Deus passeia na terra, desfazendo as obras das trevas. Deixa soar os tambores, faça o inimigo ouvir, as paredes das prisões todas vão ruir. Deixa soar as trombetas, faça soar o louvor, faça soar a vitória de Jesus, que Ele, o Senhor. Eu quero ouvir o barulho do seu pé no chão, igreja. Ouço o barulho de cadeias se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento, ouço o barulho de cadeias se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do vento. Ouço o barulho de cadeias se quebrando, ouço o barulho de grilhões se rompendo, ouço o barulho de ossos se ajudando, ouço o barulho do Espírito Santo. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Caiu, 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 cairão Satanás e seus anjos, todos cairão. Cairão. Os opressores cairão. Satanás e seus anjos cairão. E a igreja se levanta com poder e muita glória. Cairão. Oh, cairão. Eles cairão. E a igreja do Senhor